Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. Mais um episódio do Café Preto Expresso, notícia preta em análise. E nesse dia em que nós gravamos nosso terceiro episódio, nós temos novidade. A Débora Fabiana Almeida, é a mais nova integrante do canal Café Preto. Nós vamos analisar algumas notícias aqui, vamos trazer para vocês algumas notícias e algumas dessas notícias já foram selecionadas pela Débora. Seja bem-vinda, Débora, ao Café Preto e aos poucos nós vamos fazendo essa integração, essa introdução. Mas, sem mais demora, vamos às notícias. A revista Afirmativa traz uma notícia aqui que já é de 2 dias, se não me engano, dizendo o seguinte: documento com propostas de metas de equidade racial para o Plano Nacional de Educação é aprovado na CONAI. A matéria foi aprovado durante o CONAI, Conferência Nacional de Educação, em Brasília, na última terça-feira 30, um documento assinado por diversas organizações do campo da educação com propostas de metas de equidade racial para o Plano Nacional de Educação. Estavam presentes na conferência o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana. O objetivo é estabelecer os objetivos estabelecidos no plano devem nortear o país na área de educação até 2034. O primeiro PNE foi aprovado em 2014 e, naquele momento, grupos conservadores conseguiram retirar todas as menções à igualdade racial, de gênero e de orientação sexual. O plano é elaborado a cada década, de modo que o aprovado em 2014 seguirá valendo até o fim desse ano. A matéria traz muito mais informações, eu vou colocar na tela aqui para vocês verem. A matéria traz muito mais informações, mas isso já é o suficiente aqui para a gente analisar a notícia, né, em si, para a gente poder falar da notícia. Eu não estou conseguindo colocar na tela aqui, já eu vou conseguir. Tá aqui, ó, para vocês verem. Aí, ó, a matéria da revista Afirmativa. Isso denota um crescimento, um avanço importante na questão racial, porque a educação é fundamental para a gente entender as questões raciais, para entender a história da população negra e para entender também o que é racismo. A escola, naturalmente, a educação tem um papel de ir desatando esses nós. Obviamente que o crescimento do conservadorismo no Brasil, enfim, da extrema-direita e dessa coisa toda, vai travando essa pauta, e é importante a gente pensar que, apesar da aprovação dessa matéria, a efetivação disso será uma luta grande. É preciso que nós estejamos empenhados e organizados para poder apoiar a escola enfim, com pautas, com uma série de coisas para que essa matéria saia do papel e para que a gente consiga crescer nessa questão também. É muito importante a nossa organização. Tem uma notícia aqui também, que é da Alma Preta Jornalismo, na verdade é um artigo, falando dos 21 anos da Lei 10.639. O artigo escrito pela Regina Lúcia dos Santos, que é coordenadora do MNU, Movimento Negro Unificado, ela faz uma pequena reflexão, deixa eu já colocar na tela aqui para vocês também, que vocês dão uma olhada aqui na matéria junto comigo. Vamos lá. Eu sou meio devagar para essa parte tecnológica aqui, e fazendo as coisas sozinho é mais difícil.
mas eu espero que vocês tenham paciência e aí a gente vai conseguindo mostrar para vocês a, a matéria também que a gente está falando aqui. Tem a matéria sobre cultura, enfim, tem algumas matérias aqui. Eu já trago para vocês a imagem da, da matéria a qual nós estamos nos referindo. Na verdade, o artigo. Nesse início de ano, começa a Regina Lúcia dos Santos. Nesse início de ano, é impossível não pensar nas aulas, nas escolas, na educação brasileira, e entender que o ambiente escolar é um local de reprodução do racismo. Por isso é vital refletirmos sobre a Lei 10.639 de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e anterior à de 1996. A Lei 10.639 a Lei 10.639 é uma proposta de discussão das relações étnico-raciais na educação e na sociedade brasileira. A legislação oferece possibilidade de conhecimento. O que tínhamos antes dessa lei era um ensino de história da ciência ocidental como se fosse a história de toda a humanidade. Eu não vou ler o artigo inteiro para vocês, porque eu não quero tirar de vocês a alegria de poderem saborear aí essas notícias nos seus sites, na sua origem, né? Essa é uma matéria da Alma Preta Jornalismo, é um artigo escrito pela Regina Lúcia dos Santos, e é importante a gente refletir de fato sobre a Lei 10.639, porque ela abre essa janela, né, essa possibilidade da discussão, não só do racismo, mas do antirracismo e da história africana e afro-brasileira, o que é fundamental para a nossa identidade. Creio que a identidade é uma das coisas mais importantes para a gente conseguir se fortalecer. Agora, nós sabemos a dificuldade da implantação dessa lei em termos práticos dentro das escolas. Um pouco em função da formação, vou falar assim, deficiente, de certa forma, dos professores no que tange a questão racial, mas um pouco também em função do crescimento da extrema-direita. A gente não pode imaginar que a extrema-direita é representada apenas por meia dúzia de políticos, seja lá onde eles estiverem. A extrema-direita, ela conquistou mentes e corações da população. E, obviamente, que uma questão importante para o crescimento da extrema-direita no Brasil é o racismo. O Brasil é um país racista. A extrema-direita é racista. Portanto, há uma confluência aí de sentimentos em relação à exclusão. O Brasil também é um dos países mais desiguais do mundo. E a extrema-direita odeia pobre. A extrema-direita odeia a igualdade. Então, daí ela conseguir se enraizar na cabeça das pessoas, na população, e trazer tantos desequilíbrios para a nossa sociedade já combalida no que se refere às relações raciais. Mas é importante você ver essa matéria aí do Alma Preta Jornalismo e refletir sobre a educação e também sobre o racismo ou a história africana e afro-brasileira na sociedade brasileira. Uma outra matéria interessante que eu vou trazer aqui para vocês é do site Mundo Negro. Série Enredos da Liberdade revela os bastidores dos sambas que desafiaram a ditadura nos anos 80. Uma notícia interessante, eu já estou aqui doido para ver a série, porque, afinal de contas, samba é uma coisa muito importante na nossa identidade. E o samba enredo, ele tem esse condão também de falar dos problemas brasileiros, de alguma forma.
Então, já estou doido para ver essa série. A matéria é a seguinte: na última quinta-feira, dia 1º, a Globoplay lançou sua nova série documental, Enredos da Liberdade, O Grito do Samba pela Democracia. Composta por 5 episódios, a produção promete envolver os espectadores em uma jornada musical e poética pelos anos 80, período crucial da transição no cenário político brasileiro, trazendo também depoimento de grandes nomes do samba nacional, que vão compartilhar com o público detalhes sobre o processo de criação de samba enredo. O documentário reúne nomes de peso como Matilda Vila, Flávio Oliveira, Neguinho da Beija-Flor, Pinar, Rosa Magalhães, Haroldo da Costa, Leci Brandão, Muniz Sodré e Milton Cunha. Eu acho que deve ser uma bela série. Vale a pena você conferir aí essa série, a matéria do site Mundo Negro. Agora, em termos de análise, é muito interessante a Rede Globo fazer uma matéria que fala sobre a resistência à ditadura, porque a Rede Globo, como todos sabem, foi parceira da ditadura. Sou eu que estou dizendo isso. Ela já falou isso, a Rede Globo, em editorial do Jornal Nacional, devidamente lido pelo William Bonner. Ela pediu desculpas por ter apoiado o golpe militar e a ditadura. Então, não deixa de ser, eu sempre costumo dizer que a Rede Globo, assim como outros veículos de comunicação, eles procuram fazer determinadas coisas, trazer determinadas pautas com o objetivo de se legitimarem. Eles precisam dessa legitimação, né, para, enfim, serem vistos como veículos mais ou menos democráticos, como veículos que são parceiros aí do crescimento do país, da população, dos sonhos enfim, da moçada. Então, de vez em quando eles precisam fazer essas coisas e fazem bem, fazem com competência. Tem essa eles têm essa mão boa para fazer coisas. Eu costumo dizer que talvez o que há de melhor e de pior na televisão brasileira estão na Rede Globo, tanto um quanto o outro. E me parece que essa série faz parte daquilo que há ou haverá de melhor na televisão brasileira. Vale a pena a gente conferir e, se for o caso, fazer a crítica, né? Se de fato foi uma coisa legal, se foi uma coisa muito tendenciosa, enfim, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada e, se for o caso, como eu falei, fazer a crítica. A crítica é sempre importante. A gente precisa ter um posicionamento crítico perante a vida. Isso nos ajuda politicamente. A outra matéria que eu vou trazer para vocês é do Notícia Preta, que é uma matéria que fala sobre cultura. Espetáculo de Mãos Dadas com minha irmã reestreia Conto de Heroína Iorubá no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Com sessões especiais no Carnaval, reestreia dia 10 de fevereiro o espetáculo infanto-juvenil de Mãos Dadas com minha irmã, em curta temporada no Sesc Belenzinho, em São Paulo. O espetáculo, com a narração da atriz Lélia Garcia, de 1933 a 2023, conta uma fábula inspirada na orixá Obá, que dá nome à heroína da história, cuja missão é recuperar a memória e salvar o seu povo de uma seca. É uma bela dica cultural, uma dica interessante. Eu sempre acho importante a gente trabalhar as questões africanas e trabalhar também a mitologia, né? Os mitos dos orixás. É importante naturalizar isso, pensando no mito não como uma ferramenta religiosa, neste caso, mas como uma ferramenta cultural, uma ferramenta de identidade. É preciso lembrar que boa parte da resistência antirracista se dá dentro dos terreiros,
se dá dentro das casas de santo. E as casas de santo são setores fundamentais e para guardar o conhecimento e a sabedoria africana. Então é bom a gente pensar neste caso, nos mitos como uma ferramenta de cultura e de identidade. E acho que temos motivo para comemorar, uma vez que há um crescimento uma naturalização das pautas africanas e afro-brasileiras. Então acho que vale a pena a gente ir lá e conferir esse espetáculo para quem estiver em São Paulo. O Sesc Belenzinho é lindo, é bem legal, um passeio bem bacana. E a outra notícia que também vem do Alma Preta dá conta do seguinte: privatização dos presídios abre espaço para infiltração do crime organizado, afirma ministro. A matéria. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, apresentou algumas ações da pasta para esse ano em café da manhã com jornalistas nesta sexta-feira, dia 2. Durante a conversa, Almeida tocou em dois pontos centrais que certamente vão dar um pouco mais de dor de cabeça para o Ministério: o sistema carcerário e a segurança pública. Se a gente não for capaz de colocar o sistema carcerário nos termos da lei, do que determina a Constituição, entender quando a prisão é necessária, quando é desnecessária, nós não seremos capazes de lidar com a segurança pública no Brasil, afirmou Silvio Almeida. Segundo Silvio Almeida, esse é um dos pontos centrais do Ministério e atualmente uma das grandes preocupações do presidente Lula, em termos de direitos humanos. A discussão inclui também a saúde da população carcerária, alimentação, maus tratos e política de direitos humanos para agentes de segurança pública. Gente, a matéria está lá no Alma Preta, não aparece aqui qual foi o jornalista que fez a matéria. Mas está lá uma belíssima matéria, vale a pena vocês conferirem, e é importante a gente refletir sobre esse tema, porque o Brasil tem uma superpopulação carcerária, a maior parte da população carcerária é negra, boa parte dessa população carcerária não teve sequer julgamento, né? Estão lá, enfim, sem serem julgados, sem nada disso. E nós somos os principais, está aí na tela para vocês verem, ó, a matéria. Nós somos os principais, vamos dizer assim, clientes do sistema carcerário, os principais frequentadores, nós negros. Agora, se hoje nós somos tratados dessa forma, você imagine havendo a privatização, ou seja, quando o poder econômico, que é branco, diga-se de passagem, passar a ganhar dinheiro com a prisão de pessoas e de pessoas negras, você imagina o que vai ser o encarceramento de negros nesse país. Então, eu creio que esse é um assunto bastante importante, um assunto preocupante. Eu estou de acordo com o ministro Silvio Almeida, não dá para privatizar nem presídio, nem casas de acolhimento do tipo Fundação Casa, por vários motivos. Não dá para envolver interesse econômico em matérias tão sensíveis, né? Sobretudo no nosso país, que tem esse racismo violento, esse racismo de Estado, essa violência de Estado contra a população negra. Nós não podemos dar oportunidade para que haja um aumento dessa violência. Então, eu creio que é importante a gente se organizar. Eu sempre falo em organização porque eu tenho impressão de que todos os avanços que nós conseguimos enquanto população negra, nós conseguimos por conta do movimento negro.
ou melhor, por conta dos movimentos negros. Então, é muito importante a gente pensar em formas de se organizar, é importante que nós nos organizemos para dar resposta a esse tipo de situação, senão a violência contra a população negra vai crescer muito. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Na próxima semana nós teremos mais notícias e faremos mais observações sobre as notícias produzidas e disseminadas pela mídia negra. Agradeço muito a todos, todas e todes e na próxima segunda-feira tem mais Café Preto Expresso, notícia preta em análise. Grande abraço, até lá.